Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo, sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode nos acompanhar também no Instagram, que é @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira e o assunto da semana são as demandas dos povos indígenas a nível estadual e nacional, expressos no já tradicional Abril Indígena. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo. Assunto da semana. Bom, nesse sábado, 19 de abril, se celebra o Dia dos Povos Indígenas no Brasil. Por conta disso, o mês costuma ser marcado por uma série de mobilizações e celebrações de povos originários por todo o país, não sendo diferente no Espírito Santo. É sempre em abril que acontece em Brasília o acampamento Terra Livre, o ATL, que é a maior mobilização indígena do país e chegou à sua 21ª edição na semana passada. Mais de 100 indígenas das etnias Tupiniquim, Guarani vindos de Aracruz compuseram a delegação capixaba, que contou ainda com a participação de um representante do povo Pataxó, da aldeia Paulo Jacó, localizada em Itaúnas, em Conceição da Barra, que ainda luta pela demarcação do seu território. Ao todo, mais de 7.000 lideranças de diferentes povos do Brasil e do mundo participaram do ATL, que é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, tendo como foco esse ano a luta contra o marco temporal e a defesa dos direitos garantidos pela Constituição Federal. O marco temporal, para quem não sabe, é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem ocupando ou disputando na data de promulgação da Constituição de 1988. No Espírito Santo, coloca em risco terras demarcadas em 1998, 2002 e 2008 em Aracruz, que foram homologadas e autodemarcadas após décadas de luta contra a atual empresa Suzano, que já se chamou Aracruz Celulose, e Fibria anteriormente. Como parte das atividades do ATL, foram realizadas 2 marchas em Brasília. A segunda, inclusive, foi marcada por um ato de violência policial que atingiu, entre outros manifestantes, a deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, quando a delegação indígena se aproximava do Congresso Nacional. A principal mensagem deixada pelo ATL 2025 é que, sem demarcação, não há garantia de direitos básicos e nem há proteção ambiental, ainda mais nesse momento que se fala tanto em mudanças climáticas. De volta para o Espírito Santo, as lideranças da Associação Indígena Tupiniquim Guarani, AITG de Aracruz, se reuniram com representantes das principais secretarias da gestão de Renato Casagrande, do PSB. O vereador indígena do município, Wilson Jaguareté, do PT, acredita que o encontro marca um avanço no diálogo do governo estadual com os povos indígenas. Participaram desse encontro pelo governo do estado secretários de governo, meio ambiente, educação, esportes, cultura, turismo e direitos humanos, além de subsecretários das pastas de assistência social, saúde e segurança pública. Entre os encaminhamentos, o Jaguareté destacou a ratificação da construção da Escola de Ensino Médio na aldeia de Caieiras Velha, que hoje funciona num prédio cedido pelo município. Além disso, foi confirmada a inclusão do arco e flecha como modalidade esportiva no currículo escolar dessa mesma unidade de ensino e a criação do programa Bolsa Atleta, voltado exclusivamente para indígenas, junto à regulamentação dos jogos tradicionais indígenas, que já está prevista em lei. Na área de segurança pública, foi firmado o compromisso de conversar com o comando da Polícia Militar para garantir a atenção específica aos territórios indígenas, já que as lideranças apontam que os problemas de segurança estão diretamente ligados à degradação ambiental e ao processo de industrialização na região. A Secretaria de Agricultura informou que está em estudo a criação de um fundo de crédito específico para indígenas diante das dificuldades que as associações existentes enfrentam para acessar alguns programas de crédito e de comercialização por conta de burocracias exigidas. O novo fundo, segundo o governo, buscaria respeitar as especificidades das comunidades para garantir o acesso aos recursos. Também foi debatida a possibilidade de construção de um campo de futebol society e uma praça saudável, inicialmente destinada a 2 aldeias. Ainda se discutiu propostas para criar um centro de referência em assistência social, um CRAS,
um centro de referência da pessoa idosa e um centro de referência da juventude, todos esses equipamentos específicos para as comunidades indígenas. Essas propostas serão analisadas dentro do escopo da repactuação pelos impactos socioambientais do Estado em relação ao crime da Samarco Vale BHP. Na área da saúde, o governo estadual sinalizou que vai complementar ações da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, que é responsável pela atenção básica à saúde nas aldeias. Esse modelo de cofinanciamento entre o Estado e o governo federal é adotado em outros estados, como Minas Gerais, e tem sido uma demanda antiga das comunidades indígenas do Espírito Santo. Apesar dos avanços na reunião, nem todas as pautas puderam ser aprofundadas. Tem demandas como o aumento dos casos de câncer nas aldeias, a criação de uma secretaria específica para tratar das questões indígenas e também questões como saneamento básico e acesso à água, que estão em situações críticas em comunidades, especialmente comunidades Guarani, como aponta o Wilson, e esses temas devem ser retomados em encontros futuros. Uma nova reunião entre lideranças indígenas e governo foi agendada para ocorrer dentro de 30 dias, com o objetivo de acompanhar a implementação dos compromissos firmados. O Wilson avaliou o momento como histórico, porque nunca tinha sido realizada uma reunião de povos indígenas com a participação de tantas secretarias apresentando ações. Ele avalia que é possível, inclusive, a construção de uma mesa permanente de diálogo para garantir que as políticas públicas cheguem, de fato, às comunidades e que essas promessas, sejam, enfim, realizadas. Além da falta de políticas adequadas, os territórios demarcados em Aracruz sofrem com o impacto de diversos empreendimentos de grande porte, como a fábrica e os monocultivos da Suzano, o estaleiro Jurong, a Ferrovia da Vale, a Petrobras e o crime socioambiental da Samarco Vale BHP, que também atingiu a região. Segundo os indígenas, isso provoca desestruturação do modo de vida tradicional das comunidades, invasões de territórios, riscos de contaminação, acidentes com produtos tóxicos e inflamáveis e uma série de violências a que estão expostos. Vamos acompanhar e aguardar também as novidades, esperando que de fato se concretizem essas políticas para atender essa população tão importante do Espírito Santo. Terminado o assunto da semana, vamos para o nosso giro de notícias. Bom, notícias da política. O Tribunal de Contas recomenda a rejeição das contas dos ex-prefeitos de Ibiraçu e Iguaçuí. Diego Crentes e Marcos Luiz Jauar não aplicaram o mínimo da educação, infração considerada grave. Pré-candidatos se articulam em presidente Kennedy em meio a cenário indefinido. O Júnior de Gromogol e o Reginaldo Quinta são cotados para a eleição suplementar que vai acontecer no município do Litoral Sul do Espírito Santo. Vice-prefeita comemora 100 dias de mandato com alfinetada em prefeito. A professora Raquel revela distanciamento de Marcos da Cosivip em São Mateus. Pasolini joga para o governo estadual a culpa sobre o 9º ano em São Pedro. O prefeito de Vitória respondeu perguntas sobre o assunto durante prestação de contas na Câmara Municipal. O vereador busca apoio do Ministério das Cidades para a crise habitacional. Rafael Primo, do PT, discutiu soluções para famílias ameaçadas por remoções forçadas em Vila Velha. Vereador e professores denunciam violência política de gênero em São Mateus. Valdirene, do PT, afirma que a postura de Rafael Barbosa, do PDT, em sessão da Câmara, será judicializada. Passando para notícias dos movimentos sociais, não tem tráfico nem homicídio, tem abandono do Estado e resistência do povo. Essa fala é da baiana da ocupação Vila Esperança, que contesta acusações feitas por advogado de empresários. Movimentos lançam plebiscito e preparam mobilização pelo fim da escala 6x1. Ações por melhores condições de trabalho estão acontecendo também em municípios do Espírito Santo. Reajuste abaixo da inflação decepciona servidores do Estado. O governador Renato Casagrande anunciou 4,5% de revisão geral anual e R$ 800 para ticket de alimentação. Conselho Municipal de Saúde debate terceirização de PAs em Vitória. Parecer aponta impactos da mudança de gestão nos pronto-atendimentos decidido pela Prefeitura do município. Na TV Século, não vamos nos calar diante do desafio de enfrentar a uberização do trabalho. O Jonathan Borges e o Gessé Júnior comentam pautas e organizações dos motoristas de aplicativo no Espírito Santo e no Brasil.
Somos um monte de ingredientes misturados em um preparo único. Essa fala é da Patrícia Mello, professora de História da UFES, que relaciona culinária e identidades do Espírito Santo, em entrevista no programa Raiz Capixaba. Lembramos que todo esse conteúdo que trouxemos está disponível gratuitamente em seculodiario.com.br. Entre lá assim que terminar o programa para aprofundar no que mais lhe interessa. E vamos agora com as atrações culturais com um bloco de rolê. Bem, no embalo das delícias do feriadão está acontecendo o Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, em Vitória, reduto tradicional dessa iguaria. O evento vai até domingo, sempre de 9h30 às 18 horas, inclui também outros pratos, como bobó de camarão, moqueca capixaba e pastel de siri. Em Anchieta, litoral sul do estado, acontece também atividades relacionadas com a torta, né? No balneário de Iriri ocorre o Iriri Paixão Capixaba, Festival da Torta Capixaba, e em Castelhanos acontece o evento Nos Passos da Torta Capixaba. Em Manguinhos, na Serra, estreia o Feste Santo Manguinhos, que envolve a participação de vários restaurantes ali da região, também relacionado com a culinária e com a torta capixaba. Nesse ano, a Semana Santa coincide com o Dia dos Povos Indígenas, sendo que Aracruz também é uma ótima opção para o feriado. As várias aldeias realizam seus festejos durante essa data. Em Caieiras Velhas, a maior das aldeias, a festa vai até domingo. Na sexta-feira a programação começa às 18 horas com a noite cultural. No sábado tem atividades de 8 da manhã até as 2 da madrugada, com banda de congo, coral, desfiles, shows e outras atividades. Na aldeia Pau Brasil, as atividades acontecem durante todo o dia de sábado e domingo, com a apresentação dos curumins, jogos tradicionais, desfile e shows. Na aldeia Irajá, no sábado acontece o lançamento do curta-metragem de ficção Barreira Verde, da diretora e historiadora Cíntia Braga. A exibição vai ser gratuita a partir das 14 horas. No sábado seguinte, dia 26 de abril, a obra audiovisual vai ter seu lançamento em Vitória, às 19 horas, no Cine Metrópolis, que é localizado no campus da UFES, em Goiabeiras, também com entrada gratuita. Outro lançamento é do livro Filhos de Tupã, A Batalha do Cricaré, do escritor Leonardo Zamprogno, que acontece de forma online nesse sábado. Na quinta-feira, dia 24, o lançamento vai ser na Biblioteca Municipal de Nova Venécia, e no dia 10 de maio, sábado, a obra vai ser lançada na Livraria Leitura do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. A obra mergulha em um dos episódios mais marcantes da história da colonização do Espírito Santo, a resistência indígena à invasão portuguesa, culminando na Batalha do Cricaré, em São Mateus. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, reportagens de Manaíra Medeiros, Lucas Chuina e Maria Friedrich. Gostou do programa? Envie sua opinião ou sugestão, curta, compartilhe, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br. Siga já os canais do Século Diário no YouTube e plataformas de áudio para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.